A paz do Senhor, meus irmãos, que a graça e a misericórdia do Senhor sejam com todos. Sou o pastor Moisés Vieira de Lima, começando aqui mais um subsídio da nossa Escola Bíblica Dominical, terceiro trimestre de 2023, com o tema do trimestre, a Igreja de Cristo e o Império do Mal, como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. E a lição de hoje, o subsídio de hoje é da lição 3, para 16 de julho de 2023, que tem o assunto o perigo do ensino progressista. O perigo do ensino progressista. Diz assim o texto áureo: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. E a verdade prática diz: os ensinos progressistas buscam desconstruir a fé cristã por dentro e afastar as pessoas do verdadeiro cristianismo bíblico, tornando-as meras militantes de causas sociais. Bom, a nossa leitura bíblica em classe está em 2ª carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 1 até o 9. Se você quiser acompanhar, pode pegar aí na sua revista ou na sua Bíblia, procurar o texto. Enquanto isso, eu quero mandar o meu abraço, minha saudação ao pastor Raimundo Taveira, pastor da Assembleia de Deus no município do Brejão, na localidade chamada Vila Leal. Também para o pastor José de Jesus Pessoa, na Vila União, e todos os irmãos e professores ali daquela localidade, pastor Toinho, a esposa e irmãos também lá da Vila João Palmeiras. Um abraço ao pastor Adaildo, em Trecho Seco, ali na divisa dos municípios aqui no Maranhão, município de São Francisco do Brejão, Cidelândia e Açailândia. Então, o Trecho Seco está ali na BR-010, tá? Abraço ao pastor Raimundo Nonato Andrade, na Serra do Cravim. Que Deus seja contigo. Quero mandar um abraço ao pastor Ayrton Leal, ali em João Lisboa, também aqui no Maranhão. Um abraço para minha família, meu filho, minha nora, no Pará, lá em Dom Eliseu, e também em Tailândia, para a irmã Carla, minha sobrinha, e para a irmã Noemi Vieira, minha irmã, e demais irmãos ali em Tailândia, no estado do Pará. Que Deus abençoe a todos. Seguindo a nossa leitura bíblica em classe, está em 2 Timóteo 3, versículos 1 a 9, que diz: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecado, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E, como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também esses resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifestado o seu desvario, como também o foi daqueles. Então vamos falar sobre isso hoje, tá? O perigo do progressismo, do ensino progressista, já é um perigo nas escolas, no meio secular, imagine no meio da cristandade, no meio da igreja, certo? Então nós vamos estudar sobre isso, um pouquinho sobre o liberalismo teológico, o teísmo aberto, a teologia da libertação, que de certa forma tudo isso aí procura implodir. Implodir, não é explodir, é implodir. Contaminar a igreja para que ela por si só se destrua com esse veneno, tá certo? Bom, então nós vamos tratar sobre isso. A palavra-chave é progressismo. A introdução diz assim: nesta lição, veremos que os ensinos progressistas enfraquecem a autoridade da Bíblia. Ou pelo menos tenta, tá? Porque a Bíblia é a Bíblia, mas tentam. Suas heresias propagam que as Escrituras contêm erros, que Deus não é soberano e que o sobrenatural é apenas um mito.
Nesta oportunidade, verificaremos alguns de seus heréticos conceitos e os meios espirituais pelos quais a Igreja deve resistir aos seus feitos maléficos. É isso aí. O mundo jaz no maligno e a nossa luta é essa. Não temos que lutar contra a carne e contra o sangue, mas sim contra as potestades, contra as ações demoníacas que estão aí rondando as regiões celestiais e estão bem presentes no planeta através da vida de muita gente que dá lugar ao inimigo, tá? Muito bem. Você conhece o lema da nossa bandeira brasileira? Ordem e progresso. Mas você sabia que o lema positivista não eram só essas duas palavras? Eram três: amor, ordem e progresso. E quando a nossa bandeira, depois, né, do 15, famoso 15 de novembro, proclamação da República, foi refeita a bandeira, a palavra amor foi tirada, foi suprimida. Só ficou as duas últimas: ordem e progresso. Há um certo tempo atrás, um deputado tentou que se colocasse a palavra amor e tudo, mas foi rejeitado. Ficou apenas ordem e progresso. Estamos precisando que o país realmente entre em ordem, esteja em ordem. E a Bíblia diz que Deus gosta onde tem decência e ordem. Porém, a palavra progresso ali não tem a ver muito com a lição de hoje sobre o progressismo, mas se nós observarmos assim, sutilmente por trás disso aí, há uma tendência já de muito tempo que o progressismo avance nesse país. O progresso, tudo bem, já aconteceu muita coisa boa no nosso país, mas o progressismo, diferentemente do progresso que está na bandeira, vem travestido de algo bom para toda a sociedade, para o trabalhador, para todo mundo. Mas por trás disso aí, há toda uma artimanha de destruição do que é tradicional, do que é normal, do que é bíblico, do que é aprovado por Deus. Vem com uma roupagem bonita. É porque desde o começo foi assim. Adão e Eva não foram tentados logo dizendo assim: olha, vocês vão pecar, vocês podem comer, que a fruta é boa, só que depois vocês vão adoecer, vocês vão envelhecer, vão de certa forma sentir uma separação de Deus, vocês vão estar sujeitos a tantas coisas que vocês não estariam, o mundo vai ficar ruim por causa do pecado de vocês. Não, isso não foi dito. Só foi mostrado um lado da moeda. Só foi mostrado, digamos assim, o palco, não foi mostrado os bastidores do pecado. E ainda hoje é assim. Então, o progressismo vem trazendo uma roupagem até de certa forma linda e interessante, mas não mostra realmente o que por trás disso tudo está escondido. Então, precisamos vigiar, pedir a Deus discernimento e não ficar à toa na vida, ver o que está acontecendo, certo? No primeiro tópico da lição fala sobre a descaracterização do cristianismo, deterioração moral. Certo? Então, é uma das tentativas que o progressismo vem há muito tempo já fazendo, pelejando para acontecer, certo? Descaracterização do cristianismo e da própria pessoa de Jesus e da história de Jesus. O enfraquecimento da doutrina bíblica e o relativismo, que não aceita a norma absoluta, instigam a má conduta da humanidade. O que é relativismo? É relativo. Você diz que é pecado, eu não creio que seja. Você diz que está errado, eu creio que não está. Então fica na sua, eu fico na minha, ninguém incomoda ninguém. Isso é relativo. Não é relativo, não. A verdade bíblica ela é absoluta e pronto. As pessoas é que relativizam tudo, certo? Você já ouviu falar em Gramsci? Já ouviu falar em Gramsci? Sabe quem é Gramsci? Antônio Sebastiano Francesco Gramsci? Já ouviu falar? Pois é, esse italiano tem muitas ideias, teve muitas ideias, depois de 11 anos presos, morreu aos 47 anos, mas as suas ideias ficaram aí, muita gente levou para frente, e é isso que tem feito os progressistas até hoje. As ideias
marxista e de Maquiavel, que o Gramsci pegou e trouxe uma nova roupagem. A revolução dele não era com arma, mas era cultural e através da educação, e isso tem sido bastante trabalhado ao longo dos anos pelos que adotam essa ideia progressista, certo? Na ideia progressista, Deus é deixado de lado. Disse um certo moço chamado Florence, em Paris, em 1871, quando aconteceu a Revolução Comunista na França, ele disse assim: o nosso inimigo é Deus, o ódio a Deus é o princípio da sabedoria. E esse cara era alguém que então trazia a mesma roupagem de pensamento que o Gramsci e o Marx, Karl Marx, certo? Não dá para a gente aceitar essas ideias progressistas. Se você pesquisar sobre o Gramsci e o Karl Marx, você vai ver que eles tinham muita coisa em comum. O Marx dizia: a religião é o gemido do oprimido e ela é o ópio do povo. O gemido do oprimido? Oprimido por quem? A religião é o gemido do oprimido por quem? Bom, dizia ele ainda: o primeiro requisito para a felicidade dos povos é acabar com a religião. Toda e qualquer religião, não só o cristianismo. É acabar com a religião. Se bem que o Marx tinha tudo para ser um satanista. Se pesquisar um pouquinho sobre o Marx, ele não era ateu, ele era satanista, certo? Disse ainda ele: desejo vingar-me daquele que governa lá em cima. Então ele não era ateu. Ele sabia que tinha um Deus governando lá em cima, mas ele não gostava da ideia desse Deus governar, mandar e tudo, ser soberano sobre a Terra e sobre o universo, o Marx. Então ele dizia: desejo vingar-me daquele que governa lá em cima, em uma poesia que ele escreveu. Isso aqui é apenas um trecho de uma poesia. E diz que o primeiro requisito para a felicidade dos povos é acabar com a religião. Aí o John Lennon vai e coloca na sua música Imagine essas ideias todas progressistas. O parâmetro progressista é de reinterpretação das escrituras para satisfazer a concupiscência humana, a cobiça humana, tá? Então, se você está numa igreja e de repente você começa a estranhar a forma que o pastor está pregando, que os obreiros estão ministrando, que o ensino bíblico é colocado naquela igreja, se está com viés progressista, caia fora. Porque eles dão um sinal. Elas dão um sinal. As igrejas, os pregadores dão um sinal que são progressistas. Por exemplo, um dos sinais aqui: falar sobre justiça social e não sobre o pecado. A justiça social é ruim? Não, de forma nenhuma. Porém, colocar isso acima da verdadeira mensagem bíblica, que é sede santo, que eu sou santo, disse o Senhor, né? Fugir da aparência do mal, resistir ao maligno, ele fugirá de vós, que a gente tem que deixar o pecado e todo o embaraço e tudo, tá? E não fala sobre isso. Não, tem que cuidar dos pobres, tem que cuidar dos desfavorecidos. Correto, isso é bíblico. Jesus disse que vocês terão sempre os pobres convosco para cuidar. Então, cuidemos dos necessitados sem deixar de proclamar o evangelho na sua plenitude. Cuidemos dos necessitados, porque lá no começo, quando criou o diácono, foi para isso. Lá no livro de Atos. Cuide aí dos necessitados, mas nós vamos continuar na oração e na palavra. A igreja não foi só cuidar do necessitado e largou a doutrina e o ensinamento, não. Continuou pregando, orando e fazendo, expulsando demônio e os outros lá cuidando dos necessitados. Apenas agregou tarefas, não apenas mudou só para a justiça social e políticas públicas, não. Outra coisa, se você perceber que a igreja está questionando, né, havendo muito questionamento das doutrinas e dogmas e costumes tradicionais no meio dos cristãos, esse pregador, esse pastor está com viés progressista. Como assim? Questionamento da doutrina? É doutrina que costumeiramente a gente já sabe desde criança e tudo de repente o cara vem trazendo uma nova roupagem, uma roupagem diferenciada, né? Aquilo que dentro da moral era imoral, agora não é tão imoral assim, já pode aceitar. Santidade? Não, o negócio é de santidade. Deus não vai botar ninguém no inferno, não, porque Deus é amor e fez o homem à sua imagem e semelhança. Por que Deus vai ser contra o aborto se a mulher não tem condição de criar um menino e esse menino veio sem ela querer? Ela nem queria que esse menino... Foi um descuido. Então pode abortar, que não é pecado, não. Deus entende a situação. Ah, meu irmão. Cai fora, tá? Se você perceber que pastores, pregadores, igrejas, ministérios estão trazendo reinterpretação dos textos bíblicos, diminuindo a autoridade da Bíblia,
caia fora. Caia fora. Já começam dizendo assim, não, a Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus em alguns lugares. A Bíblia é a palavra de Deus, sim. Ela é toda inspirada por Deus. Ah, pastor, mas aquelas partes que o diabo fala, e daí? Está lá porque Deus permitiu, está lá o texto para a gente saber quem é o diabo. Aí as partes que é o homem que fala, como o capítulo 4 de Daniel, que é o Nabucodonosor, um homem pagão falando. Está lá para eu e você termos conhecimento histórico do que aconteceu com aquele pagão. Mas está lá porque Deus permitiu o registro. Então a Bíblia é sim a palavra de Deus, não apenas contém, mas a Bíblia contém. Daqui a pouco, não, a Bíblia é simplesmente um livro humano, é apenas um livro histórico, não é um livro científico, é empírico. Claro, a Bíblia não é um livro científico, porque a ciência, a metodologia científica, como você e eu conhecemos hoje, não tem nem 300 anos que foi formatada. Tudo era empírico antes disso. Então a Bíblia não tem uma linguagem científica, mas isso não quer dizer que ela está errada, que ela é anticientífica, entendeu? Ou ela nem é científica e nem é anticientífica, ela é apenas não científica pela sua linguagem, apenas isso. Mas, via de regra, quando a ciência descobre alguma coisa, quando vai para a Bíblia já estava falando faz tempo, certo? Então, reinterpretar diminuindo a autoridade da Bíblia, sinal de que a pessoa está caminhando para o progressismo, tá? Os ensinos da Bíblia são arcaicos, tem que ser atualizada, a Bíblia tem que ser atualizada. A Bíblia se atualiza a linguagem, porque toda linguagem viva se modifica, mas não se muda a doutrina e o sentido. Tá? Por exemplo, palavras como varão. Varão. Quem é que anda na rua, no jornal, na faculdade, em qualquer lugar chamando o homem de varão? Ninguém, não se usa mais. Nós temos ainda nas nossas Bíblias em português, em algumas versões, apenas para manter alguma linguagem antiga e tudo, mas no dia a dia não se usa em lugar nenhum chamar homem de varão, certo? É homem, mas isso não mudou nada, chamar ou homem ou varão, não mudou, tá? Agora, onde a palavra diz que é homem e eu mudar ali totalmente e dizer que não é homem, aí, meu irmão, aí já é realmente deturpar e adulterar o texto. Certo? Então a Bíblia só precisa ser atualizada a linguagem, porque a linguagem com o tempo, todo idioma vivo se modifica. Mas o texto não pode ser mudado. Certo? Não tem nada para ser atualizado na Bíblia. A Bíblia está atualizadíssima. Também, quando o pregador, o pastor, os ensinadores e tal, os ensinadores de YouTube, que nem eu, tem muitos pastores que não têm igreja, eu tenho, pela misericórdia de Deus, uma igreja para congregar, eu tenho um pastor e autoridade sobre mim, e também tomo conta de um povo que Deus me confiou. Certo? Não sou desigrejado como muitos que estão aí pelo YouTube, que ele próprio não tem igreja e quer que tenha seguidor para ser a sua igreja virtual. Conversa. Eu quero que você se inscreva no meu canal, mas vá para a sua igreja, vá ouvir o seu pastor, certo? Muito bem. Aí, outros dizem assim, né? Precisamos fazer mudanças. Essas verdades bíblicas aí que são ensinadas, está passado. Esse conceito de família está passado. Esse negócio, essas doutrinas, esses ensinamentos judaico-cristãos está ultrapassado. Essa moral que se ensina está passada. A mudança de verdades bíblicas cristãs que tradicionalmente são aceitas há muito tempo, em tudo que é lugar do planeta onde tem cristão, agora tem que mudar. Que uns bonitinhos de um dia para cá, entendeu? Saíram das fraldas um dia desse, agora tem que mudar. Uma igreja que existe há 300, 400, 500, 600 anos, ensinando aquelas doutrinas extraídas da Bíblia, agora a turminha chegou agora, com seus pensamentos progressistas, e tem que mudar tudo, está todo mundo errado, o pastor está errado, a igreja está errada, não sei quem está errado. E ele não observa que ao apontar para os outros, tem 3 dedinhos apontando de volta para ele. Certo? Então não tem que mudar. Não tem que mudar as verdades bíblicas não. Onde a Bíblia diz que é pecado, continua sendo pecado. Onde a Bíblia diz que se não se converter vai para o inferno, continua indo para o inferno se não se converter. Não tem. Ah não, porque tem que suavizar a linguagem da Bíblia para não machucar, não ofender ninguém. Que conversa é essa? A verdade só vai doer em quem está precisando, mas ela também é remédio. Se a pessoa vê que doeu e tentar se consertar, daqui a pouco não dói mais, porque ele se consertou pela palavra. Tá? Então, mudança das verdades bíblicas cristãs que tradicionalmente são aceitas, as pessoas agora hoje querem modificar. Por exemplo, a palavra amor. Estão querendo trazer um sentido para amor muito amplo. A Bíblia diz que Deus é amor? Diz, mas a Bíblia diz também que ele é justo juiz. Essa parte, justo juiz, não é para dizer não. Para dizer só que Deus é amor. Então, já que Deus é amor, ele é a essência do amor, ele não joga ninguém no inferno. Deus não vai condenar ninguém, porque a Bíblia diz que Deus é amor. Aí não vamos para o resto do texto. Mas ele também é justiça.
certo? E por falar em justiça, também deturpam isso. Ah, você não pode me julgar, só quem pode me julgar é Deus. Quem disse isso? Nós temos até uma Suprema Corte no Brasil que julga tudo enquanto, até o que não é da alçada deles. Aí no quesito Bíblia, você e eu que somos cristãos, que conhecemos a palavra de Deus, não podemos julgar pela Bíblia. Se quem é para julgar pela Constituição não está obedecendo a Constituição e está julgando aleatoriamente, por que pela Bíblia o homem de Deus não pode julgar pelo que está na palavra? Podemos sim. Então, nem Jesus julgou. Quem disse que Jesus não julgou? Julgou sim. Julgou. Ele pode até não ter condenado, mas ele fez um julgamento. Certo? E não foi só um, foi vários. Você e eu fazemos isso o tempo todo. A gente sempre está julgando. Julgar é usar o juízo para tomar uma decisão. É ver as coisas e tudo, entender a situação e tomar uma decisão, uma atitude. O tempo todo nós estamos fazendo julgamento. O tempo todo. Até quando a gente vai às urnas para votar, a gente está escolhendo porque a gente já julgou. Então, esse conceito de dizer que ninguém pode julgar, só Deus pode julgar, pois se cuide, tá? Porque Deus, quando for a hora dele julgar, no dia da prestação de contas, ele acerta direitinho. Quem viveu uma vida digna da vida eterna com Deus, no julgamento dele, tá ok. Quem viveu aqui de qualquer forma, achando que ao chegar lá Deus vai ser bonzinho, não. Serão julgados conforme suas obras, está escrito no livro de Apocalipse. E Deus, como é justo juiz, não vai passar a mão na cabeça de ninguém, tá? Então, caia fora dessa igreja, desses pregadores que estão mudando as verdades bíblicas que tradicionalmente são aceitas, que estão aí na palavra de Deus, que são pregadas e ensinadas há muito tempo para agradar um pouco de pessoas, certo? Não precisa mudar a linguagem bíblica, nem o português. O Brasil, oficialmente, se fala português e tem mais umas centenas aí de idiomas, de dialetos indígenas, cada um tem sua forma de falar, não precisa criar uma aberração linguística para agradar um grupo. E que essa linguagem jamais esteja nos nossos púlpitos. Usemos o português, procuremos falar corretamente, eu preciso melhorar meu português, e usemos a palavra de Deus como nossa norma, como nossa regra de fé e prática. E tudo aquilo que não se coadunar com a palavra de Deus, rejeitemos. Que o Senhor Deus nos abençoe, que Ele nos dê da sua graça, uma boa escola dominical, que você continue crescendo na graça e no conhecimento. Parabéns para você que é aluno e para você que é um dedicado professor, que Deus te dê saúde e te dê graça para continuar ministrando a palavra de Deus a cada domingo. Obrigado por chegar até aqui, curta, compartilhe, faça esse vídeo chegar a mais pessoas. Se inscreva se você ainda não é inscrito também aqui no canal Boas Notícias. Te espero no próximo vídeo. Que Deus abençoe em nome de Jesus.